Já estamos na quinta aula do curso de Informática Essencial para trabalhar em Home Office e o tema de hoje é extensão de arquivos e seus tamanhos. Prazer, meu nome é Rodrigo Trajano, criador do blog Receita Home Office, que dá muitas dicas de como você pode trabalhar em casa. No entanto, a informática é muito importante para você conseguir atingir esse objetivo. Na aula de hoje, nós vamos tratar do tema extensões de arquivos. Eu vou abrir aqui a apresentação. O que seria uma extensão de arquivo, né? É uma sigla que é separada por um ponto após o nome do arquivo. Ela especifica qual o tipo desse arquivo e o programa capaz de abri-lo, certo? Então, geralmente, ela fica oculta, né? O nome do arquivo aparece, mas a extensão fica oculta. Para poder habilitar a exibição dela, você tem que entrar em algumas opções do sistema operacional, né? Para que ela seja exibida. Eu vou estar mostrando isso numa aula prática daqui a pouco. A extensão de arquivo também é muito identificada pelo ícone. Já temos uma imagem ali com as extensões mais comuns. O PDF geralmente tem aquele símbolo ali, né, da Adobe. O DocX é um arquivo aberto pelo Word. O MP3 é um arquivo de música. E vamos ver mais aí no slide seguinte. Então, extensões de arquivos mais comuns no dia a dia é o PDF, né? O PDF, antigamente, ele era um arquivo quase que exclusivo do Adobe Reader, né? Um leitor de PDF mundialmente conhecido. Após um período, outras aplicações passaram a abrir PDF também. O próprio navegador Google Chrome é capaz, né, de abrir um PDF. O Firefox também, Microsoft Edge. Então, tirou um pouco aí do domínio de mercado da Adobe. Apesar que ainda ela é muito forte na parte ali de edição, de PDF e outras coisas mais. O DocX é um arquivo aberto pelo Microsoft Word, por padrão, mas também pode ser aberto por outras aplicações aí, né? Converter. O XLSX ou XLS é comum ser aberto no Microsoft Excel. E também trago aí o arquivo CSV, que ele é muito usado na importação para o Excel para trabalhar com dados. Mas o CSV é um arquivo assim, vamos dizer, genérico, que ele tem lá a montagem da tabela, como se fosse um código Morse, através de ponto e vírgula, ou vírgula apenas. E o Excel consegue fazer a leitura dessa organização de informações em texto e ponto e vírgula e montar uma tabela certinha. Tudo isso a gente vai ver na aula prática daqui a pouco. Tem o PPTX e PPT, que são arquivos de apresentações de PowerPoint. As extensões de imagens são diversas, mas as mais comuns, coloquei ali por ordem de mais popular, né? É a JPEG, JPG, PNG, GIF, Bitmap, que é o BMP, e o SVG, que é para vetores, né, gráficos. Também temos as extensões de vídeo, a mais comum e popular é a MP4 e a AVI. Depois vem a MPEG, WMV, que é do Windows Media Player, que acho que já até aposentou. O Move, que é de dispositivos Apple. FLV e 3GP são mais para dispositivos móveis. E também existe as extensões de arquivos compactados, que é o zip e o rar. Tem uma forma de você reduzir o tamanho de um arquivo através de compactação. E quando essa compactação é realizada, o arquivo fica com uma extensão zip ou rar. Também vamos ver daqui a pouco. E as extensões de arquivos de sistema, quais mais comuns? Bom,
As extensões de arquivos de sistema são essenciais para o bom funcionamento do sistema operacional Windows e programas instalados. O que você mais vai utilizar aí no dia a dia, mas tem que ter muito cuidado, saber o que você está executando, é a exe, né? Que é um arquivo executável de instalação. Então, se você, por exemplo, comprou uma licença de um software, por exemplo, o Microsoft Office, vem lá, você faz o download do site da Microsoft de um arquivo exe para fazer lá a instalação de todos os aplicativos. Bom, você sabe a fonte, né, da informação. Basicamente, é seguro você executar o arquivo. Agora, se aparecer um arquivo exe na sua máquina, fizer o download de algum programa desconhecido, é bom você passar o antivírus, né, para verificar se esse executável não é um vírus, ou se de repente aparecer na sua área de trabalho um arquivo exe estranho, já fique suspeito aí de que pode ser algo malicioso. Então, o exe é preciso ter cuidado. No ambiente corporativo, que é o foco do curso, dificilmente um usuário comum vai ter privilégios administrativos para executar um executável. Geralmente esses arquivos aí o sistema operacional protege para que só um administrador de sistema possa executar, devido à sua natureza, né, de poder instalar coisas no micro, né. Às vezes você não sente nenhum impacto. Executa a instalação de algo, algum programa ali para alguma funcionalidade bacana, mas na verdade por trás ali do segundo plano está ocorrendo atividades maliciosas, coleta de dados. Então tem que ter muito cuidado na execução de exe. Dê bastante atenção para esse porque realmente é perigoso. Aí outros arquivos de sistemas comuns são as DLLs. Você vai ver que são arquivos que se você clicar 2 vezes não vai acontecer nada, mas é importante que você não apague, porque ela pode ser um arquivo que tem funções importantes de algum programa instalado no seu computador ou no próprio sistema operacional Windows. Então, se você entrar lá na pasta do Windows, nós vamos ver na aula prática, ou nas pastas arquivos de programas, tem bastante arquivos destes, DLLs. Tem os arquivos sys, que geralmente tem informações importantes para o controle de hardware e recursos do sistema. E os arquivos em batch, que são scripts, geralmente desenvolvidos por profissionais de TI, para executar tarefas automatizadas, realizar um backup, abrir um conjunto de programas para execução de alguma tarefa, são várias finalidades. Bom, mas o que você precisa saber é que esses arquivos existem só para ter uma noção e que o ideal é que você não mexa ou tome muito cuidado ali no caso do exe. Agora vamos falar sobre as unidades de tamanho dos arquivos. Um byte, né, que a menor unidade de informação no computador é o bit. Então, um conjunto de 8 bits forma 1 byte. E 1024 bytes forma 1 kilobyte. Muito comum falarmos kbyte, né? Mas na era da informação que estamos hoje, as pessoas começam a tratar ali na casa dos megas, né? Eu tenho um pendrive de tantos megas, né? As pessoas falam assim, que é o tal do megabyte, que corresponde a 1024 kilobytes. E, se eu não salvo engano agora, 2023, fala-se muito em giga, né? Tem uma internet de 4 gigas, de 20 gigas. Isso quer dizer que a pessoa tem aí 20 vezes 1024 megabytes. E o terabyte, né? Não temos ainda uma internet aí de 1 terabyte. Não, até temos, né? Dos ambientes corporativos. Mas no ambiente residencial, com as fibras óticas, tem chegado aí na casa
dos 300 megabytes por segundo. Quanto ao tema de giga ali, geralmente a capacidade de planos de dispositivos móveis, né? Planos de operadora. Quando você contrata lá com a TIM, com a Claro, é oferecido um plano para gastar 20 gigas, 4 gigas, 8 gigas, certo? E cada arquivo tem lá seu tamanho também. Nós vamos ver na aula prática. E saber ali, ter uma noção de quanto um arquivo pesa na hora de fazer o download, dá uma noção para você se planejar ali no uso da sua internet. Por exemplo, um arquivo de vídeo de 4K ou HD pode ter aí 500, 600, até 1 GB, dependendo aí do tamanho, né, do tempo, né, de duração do vídeo. Então, se assistir um vídeo desse através da internet por streaming, pode comer ali 10% da sua internet, né? Se for uma internet de 10 GB, por exemplo, um único vídeo. Então tem que tomar cuidado aí, né? Saber aí o tamanho dos arquivos para fazer um bom uso do consumo da internet, né? No caso, dispositivos móveis. Internet em casa, Wi-Fi geralmente é limitado, né? Ilimitado. Então, vamos para a aula prática para entender isso melhor, ok? Te encontro lá. Então, estamos aqui no ambiente do Windows 11, com o explorador de arquivos aberto, que é o Windows Explorer, né? Um programa nativo que faz a exploração. Nós tivemos aula dele, inclusive. Se você não viu a aula de número 4, se eu não me engano, dá uma passada lá para entender o gerenciamento de pasta, foi muito legal. Então, a extensão de arquivo, retomando o assunto, é esse cara aqui, ó. Tem o nome do arquivo, ponto, e a extensão dele. No caso desse primeiro aqui, é um arquivo do tipo texto. Ele até mostra ali quando eu passo o mouse, né? E ele é .txt. Olha o CSV aqui, ó. Arquivo de valores separados por vírgula do Microsoft Excel. Não é exatamente do Excel, né? Mas é muito usado nessa plataforma, nesse programa. E aqui temos aqui uma receita de cocada que está postada lá no blog, depois dá uma olhada. .docx, né? Documento do Microsoft Word. Vamos tentar abrir aqui algum deles, ó. Se eu clicar 2 vezes, ele abre um arquivo no programa bloco de notas. O sistema operacional já entende que esse é o programa adequado para abrir esse tipo de extensão de arquivo. Vamos abrir esse Performance CSV. Ó, abriu o Excel. Dá uma minimizada aqui. Tá dando um erro aqui. Deixa eu fechar. Tá vendo que ele abriu um pouco desconfigurado aqui? Ele montou aquela sequência de vírgulas que eu falei numa tabela. Se eu abrir ele com um bloco de notas, que também é possível, vou clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas. Olha como vem aqui, ó. Ativo, ponto vírgula, abertura, ponto e vírgula, fechamento, ponto e vírgula. É como se fosse um código para especificar que a cada ponto e vírgula, isso quer dizer uma coluna da tabela. Aí o Excel consegue ler isso, consolidar numa planilha, certo? Arquivos de imagem. Olha o thumbnail aí, ó, do vídeo. Isso aqui é um PNG. PDF. Tem uma apostila de matemática aqui do 5º ano que eu baixei para o meu filho. Abriu o programa padrão que o Windows está configurado aqui é o Chrome, né? Ele acabou abrindo no Chrome. Aula de hardware. Abriu no PowerPoint. Uma aula bem antiga aqui que eu gravei para um outro canal que eu tenho faz algum tempo. Arquivos compactados. Bom, aqui ele
Ele mostra uma pasta compactada aqui, né, com um zipperzinho. Como que funciona isso aqui? Quando eu clicar 2 vezes, ele vai abrir uma outra pasta que foi compactada. Olha lá. Isso aqui é uma aplicação para sites. Eu coloquei como um exemplo aqui. Para nós não perdermos muito tempo nesse assunto, eu vou gravar uma aula só de arquivos compactados, inclusive fazendo ali alguns testes com vocês. Tem bastante coisa para falar. Vamos prosseguir aqui. Aqui temos um arquivo de música MP3, que ele abre no próprio programa de música do Windows 11, que é o Groove. Tá rodando aqui, não sei se dá para ouvir. Aqui é um JPEG, muito usado para imagens. É uma extensão de imagem, né? É muito comum e ele abre no visualizador de imagens do Windows. E aqui temos um MP4, tem um vídeo de uma brigada de incêndio que eu participei, de um treinamento. Ele abre aí no Groove também, certo? Aí como o sistema operacional entende, né, que esses são extensões de arquivos que já têm seus programas associados para abri-los. Aqui no iniciar configurações, isso no Windows 11, né? Mas no Windows 10 também dá para configurar isso. Aplicativos, aplicativo padrão. Aí ele mostra aqui, ó, os aplicativos e as extensões que eles abrem. Vamos ver um aqui. Procurar Excel, por exemplo. Ó, ele é capaz de abrir o CSV e outras extensões aqui menos comuns, né? ODC, ODS. Lá embaixo, vamos ao XLS. Esse aqui é o que vocês mais vão encontrar, né? Só que às vezes acontece de você ter preferência por um programa, né? É muito comum para navegadores. Chrome. Vou tentar achar aqui. HTML, que é extensão de arquivos de páginas web. Espera aí que eu não estou encontrando. Deixa eu dar uma pausa para encontrar. Bom, voltando, eu entendi onde eu estava errando. A pesquisa para aplicativo é aqui embaixo, ó. Definir padrões para aplicativos. Então, vou digitar Chrome, aí ele já vai trazer. E ele abre aqui arquivos de páginas de internet, que é HTML. Foi até bom pesquisar por ele, porque HTML é muito usado, né? Só que a gente não percebe, né? A gente não abre um arquivo HTML assim, salvo no computador comumente. Geralmente a gente baixa da internet e visualiza a página, mas é um arquivo HTML, entre outros. Aí, geralmente, tem gente que prefere usar o Chrome, que acho que é o mais usado. O segundo é o Firefox. E o terceiro é o Microsoft Edge. E às vezes você abre alguma coisa e que acaba executando no Microsoft Edge. E ele pergunta lá, você deseja que o Edge seja seu navegador padrão? E acidentalmente você não lê direito, clica em sim, ok. E tudo passa a abrir no Microsoft Edge. Como é que corrige isso? É vindo aqui nas configurações do Windows, aplicativos, aplicativo padrão, né? Esse mesmo caminho que eu estou fazendo. Digita pelo Chrome e clica aqui, ó, tornar o Google Chrome seu navegador padrão. Aí ele vai, em apenas um clique, redefinir essa configuração no sistema, certo? Para finalizar, vamos entender como ocultar a extensão de arquivo. Ou melhor dizendo, como exibir, né? Se eu não me engano, o Windows 10 ali, por padrão, ele não exibe as extensões de arquivos.
esse Windows 11 eu não habilitei, ele já saiu exibindo as extensões. De toda forma, eu vou mostrar aonde que mostra, aonde que configura para mostrar ou ocultar. Aqui no Windows 11 tem que clicar nesses 3 pontinhos. Em propriedades, na verdade não, perdão. Esses 3 pontinhos, opções. Aí ele vai mostrar as opções de pasta. Clicar na guia modo de exibição. Vai descer a barra de rolagem aqui. Tem um monte de opções para marcar. E tá vendo aqui essa caixinha desmarcada? É ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Como está configurado para exibir, ela está desmarcada. Vou marcar aqui, ó. Vocês vão perceber que essas extensões aqui após o ponto vão todas sumirem. Vamos lá, aplicar. Olha lá. Só está mostrando o nome do arquivo. É preciso ter a exibição da extensão para eu saber que tipo de arquivo é? Geralmente não. Como a gente sabe os programas que abrem determinados tipos de arquivo, você acaba, né, identificando pelo ícone. Então aqui tem um símbolozinho de bloco de notas, eu sei que é do tipo texto. Excel, aqui pode gerar dúvida, né? Será que é um XLS ou um CSV? Mas se passar o mouse em cima, ó, ele mostra o tipo de arquivo que é. Então é questão de gosto. Exibir ou não a extensão de arquivo. Por fim, os tamanhos dos arquivos, né? Eu organizei aqui os tamanhos para você ter uma noção. Tá vendo? O bloco de notas tem praticamente 0 KB. Na verdade, ele tem menos de 1 KB. Como que eu vejo o exato tamanho de um arquivo? Eu clico com o botão direito nele. Mais opções, propriedades. O Windows 11 tem essa particularidade de ter que clicar em mais opções para aparecer aquele menu. No Windows 10 já tem propriedades direto. Então aqui, ó, 0 bytes. Realmente é um arquivo vazio, né? Teria que digitar algum texto nele para acrescentar alguma coisa. Vamos ver outro aqui, ó. 1 KB, o CSV, que é praticamente um arquivo de texto também, que dá para abrir com bloco de notas, como vimos. Ele já tem, ó, 314 bytes. Arquivos de textos costumam ser muito pequenininhos, né? Claro que quanto mais texto digitado, maior ele vai ser, mas perto de outros tipos de arquivo é o menor tamanho assim considerado. Aqui na planilha de Excel mesmo tem 27 KB. Aquela imagem da thumbnail tem quase 1 MB, ó, 958 KB. Essa apostila em PDF, ó, já tem 1236 KB, que corresponde a 1,2 MB aí. O PDF já consome um pouco mais, né? Então, nessa sequência, uma apresentação de PowerPoint 1,2 MB. Esse compactado aqui, 1.400 megas. Bom, arquivos compactados depende do que está compactado nele para saber que tamanho vai ter mais ou menos. Se for um vídeo, vai ser na casa dos megabytes de giga também. Depois vamos abordar melhor esse tema da compactação, que é importante. A música tem algo em torno de 3 a 4 megabytes, né? Passando o mouse, ó, 3,72 megas. O tempo da música, a qualidade, né, do áudio vai especificar aí o tamanho do arquivo. A imagem, uma imagem de muita boa qualidade, né? Quanto maior uma foto em HD, por exemplo, é maior do que uma foto não HD em termos de megabyte. Uma foto 4K é ainda maior o tamanho do arquivo. Tem essas particularidades também. E o vídeo, sem dúvida, esse vídeo até é curto, mas ele tem, ó, 76,5 KB, que quer dizer 74,7 megabytes.
que corresponde ali a algo em torno de 76.500 KB. Ficar fazendo essas conversões aí não vai te ajudar em nada no dia a dia. Mas ter uma noção de tamanho de arquivo é importante para saber a capacidade, né, do que você pode usar, do seu plano de internet. Ou então, se você tem um pendrive, precisa salvar arquivos nele. Você sabe que o pendrive é de 2 a 4 gigas. Você sabe o que você pode pôr nele. Posso pôr até um filme. Ou então diversos arquivos de texto. Bom, o que tinha para passar nessa aula está levando aí um bom conhecimento relacionado à extensão de arquivos e os programas associados. Ficamos então para a próxima aula com esse tema aí de arquivos compactados, pode ser? Então, se você gostou da aula, deixa um comentário aí, deixa suas dúvidas, manda um like e compartilha aí com pessoas que você entende que precisa aí melhorar seus conhecimentos em informática. Até a próxima!